Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Já virou bordão, hein? Sejam todos bem-vindos a mais uma viagem. E agora vamos conversar com o Sérgio Pereira e a Marivone, a dupla importantíssima, baixo e voz, um duo aí muito bacana. Tô aqui falando com eles. Deu certo. Bom dia! Fala! E é, Tudo tudo bem? bem? Que beleza, deu certo. Vocês estão me ouvindo bem aí? Estamos sim. Sim, Ah, muito bom. Olha só, fazendo live de manhã num sábado de feriado prolongado. Que coisa, hein? viu? Mas aqui estamos, a turma está chegando aqui. Olha só, a Gil Bragança aqui entrando. Tenho certeza. Ótimo! É, Grande Ju. turma boa. Rapaz, daqui a pouco começa a entrar, vocês vão ver um pessoal da música entrando aqui. É sempre muito gostoso esse momento. E eu quero agradecer a vocês por aceitarem participar desse espaço aqui que a gente tem conversado sobre música e a história da música. E é uma alegria poder conversar com vocês hoje. A gente que agradece, Ramon. Muito bom. A gente gosta muito do assunto também. Joia! Muito bem, vamos começar aí então a nossa viagem, enquanto a turma vai chegando aqui. Eu faço uma pergunta e vocês vão contando até que as histórias de vocês se cruzem, né? Porque eu sempre começo aqui perguntando como é que a música entrou na vida de cada um e como ela cruza com o evangelho. Então, vamos começar literalmente do início aí, fiquem à vontade, cada um para falar a respeito da sua trajetória. Olha, para mim, eu acho que talvez para o Sérgio também, essa pergunta a resposta é a mesma, porque a gente se conhece desde criança e a gente começou tocando adolescentes, né, na igreja. A música e a igreja, para mim, sempre foi uma coisa muito intrinsecamente ligado. Assim. Eu cresci vendo os meus irmãos cantando no coral, eu cantava no coral quando era criança. Então, assim, eu não consigo muito bem te dizer quando elas se encontraram, porque elas sempre estiveram juntas, assim, na minha história, né? Vocês E a gente se conhece desde de 5 anos de idade, então também é uma vida inteira já. Uau, realmente. Tá tudo junto e misturado. Vocês cresceram num ambiente já presbiteriano? Lá de Ribeirão Preto. A gente é de Ribeirão e a gente se conheceu na igreja. Nossos pais frequentavam a mesma igreja. E aí a gente cresceu juntos, já desde criança, nesse ambiente musical. A gente tocava, né, com bandinha de adolescente e tal. Então, sempre, desde que eu me lembro, eu já lembro do Sérgio, já lembro da música na igreja, e é tudo assim. Sempre incomodando. E o que vocês ouviam e desde pequeno na musicalidade, quais eram as influências? Já falou de coral, então, além da questão do coral, vocês cresceram ouvindo o trabalho infantil na igreja, qual que era a base musical de vocês? E aí as histórias são um pouco diferentes, né? No meu caso, acredito que a minha influência tenha vindo muito do lado do meu irmão. Eu tenho 3 irmãos mais velhos, né? O meu irmão ele escutava mais rock, alguma coisa de música eletrônica também, tipo Kraftwerk, né? Que era aquele grupo alemão. Então e ele tocava bateria também. E então o meu início tem a ver com ele, né, nessa influência musical e depois continuando ainda no rock, com amigos ali que moravam próximo de casa, a gente estudava também na mesma escola e a gente foi fazer uma banda também, né? E o meu início, eu tô falando aqui de uns 2 ou 3 anos. Eu começo a tocar com uns 11 anos, Ramon. Nossa. 11, 12 anos, né? E aí eu parti assim para aprender o instrumento, né? Então eu fui estudar violão clássico, inclusive pelas bandas que a gente ouvia, Yes, Deep Purple, Rush, Led Zeppelin, né? Que mais? Supertramp, bandas de rock nacional também. Então isso tudo foi formando esse caldo, né? Eu tô falando aqui eu e a banda, né, que eu tocava, né? Mas a Marivana é um pouquinho diferente nisso, né? O que ela ouvia em casa também.
Além da influência da música na igreja, que na época basicamente eram hinos, eram os corais, e era VPC. Depois de um tempo, quando começou a ter a música popular na igreja, era Vencedores por Grupo Cristo. Semente. Agora, na minha casa, eu cresci, né, minha mãe e as minhas irmãs cantavam no coral, meu pai tocava, era seresteiro, então tocava Hermano Reis, assim. E o meu irmão, no quarto, era músico da noite, então eu ficava ouvindo ele ensaiando o repertório. Era Lulu Santos, Toquinho, e a minha mãe cantando o hino enquanto lavava a louça. Era muita coisa. Foi assim que eu... Que mistura boa. Eu acho que a Marivone teve uma infância mais musicalizada, né, se é que eu posso dizer assim, do que eu, né? Eu fui me despertar para música um pouco mais tarde, né? E inclusive a MPB que ela está citando, que a gente faz muito hoje também com baixo e voz, eu fui conhecer mais, assim, fui gostar e fui procurar saber mais por conta do Expresso Luz. Olha. Porque eu toquei com o Expresso Luz durante um ano, né? Foi um ano. Quando eles estavam lançando um álbum chamado Cordel. O Carlinhos Veiga, né? Ele estava se mudando para Brasília e aí eles estavam precisando de um baixista. E aí eu encarei essa. Saía de Ribeirão, demorava 10 horas de ônibus para chegar em Goiânia. E aí toquei com eles ali e aprendi muito. O Rogério Pinheiro, em especial, né? Me mostrou assim, um universo desse lado da MPB que eu amei. O Cordel, e a Marivone também. O Cordel é... A música cristã... Oi, desculpa. O Cordel é o último do Carlinhos Veiga no Expresso? Eu acho que foi. Foi, né? Eu acho que depois entrou outra turma. Porque depois foi bom. Ele já não estava mais. Né? Depois acho que participações, talvez, né? Acho que... Falou nisso, tô até vendo aqui, ó. Entrou o Valmir Fernandes do Milad, que tocou no Milad, tem o ministério dele hoje aqui. Ó, eu ia falar agora do Milad. Aí, ó, Tiago Viana também entrando aqui. A turma vai chegando. O pessoal bom de música aqui. Legal. Uma curiosidade que eu fiquei agora, você disse que começou a tocar com 11 anos, né? Por volta dos 11 anos. Você tem uma base mais rock aí, mais eletrônica, né? O baixo foi o primeiro instrumento de cara, assim, ou você acabou indo pro baixo? Não, eu acabei indo, me forçaram a ir pro baixo. Existem Sabe aquela coisa de tá faltando baixista? É isso que eu ia comentar. Caramba! E aí foi num acampamento de igreja, aí aquele preconceito que rola, né, por conta do músico tocar fora da igreja, e aí o baixista, que era um baita de um cara, o Sandrinho, Sandro Monari, o nome dele, um baita de um cara, né? Ele foi impedido de tocar nesse acampamento porque o cara tocava na noite. O cara vivia de música, tocava na noite, tira o cara. A gente era moleque pra caramba, que se fosse hoje, eu não teria ido. Eu não teria ido, né? Eu estaria junto com o Sandro nisso. Mas, enfim, molecão, né? Aí o cara que era líder ali, muito amigo meu, inclusive, até hoje, o Haroldo, ele falou assim, cara, precisa de baixista, você toca guitarra, ok, mas você vai pro baixo. Eu falei, não vou tocar baixo, que tô nervoso ali, cara. Faltava corda. Faltava corda, eu falava. Rapaz, quer dizer que a primeira vez de você no baixo já foi num evento, assim, já foi um acampamento, todo mundo ali esperando. Foi, cara. Que coisa. E eu descobri uma coisa. E aí eu descobri que o baixo, ele fazia uma ponte, né, entre a bateria, né, que eu gostava, já vindo do meu irmão, e a guitarra e o violão que eu estudava. Então, assim, eu me apaixonei pelo instrumento e aí eu segui no baixo. Nossa, olha só. Isso você já estava com quantos anos? 15 anos. 14. Mas ainda na vibe do rock, assim, ainda meio roqueiro? Eu sou até hoje, cara. É mesmo? Se eu pudesse, eu fazia um repertório só rock. Daqui a pouco vocês vão ouvir umas gravações minhas aí com um trio, que a gente vai produzir em breve, que é isso. Só que aí tem uma influência do jazz misturada, né? Não é só aquele rock cru lá que eu escutava lá atrás. Agora eu já tenho outra coisa aqui na cabeça que eu gosto também. Então, eu ia falar jazz fusion, é um rock fusion, na verdade. Entendi. É mais pro rock do que pro jazz. Ok. E a Marivone, você aprendeu algum instrumento? Ou era só no vocal mesmo? Eu toco violão. Ok. Toca violão. Também aprendi. Meu irmão não estava em casa, ia lá, pegava o violão escondido, ficava lá.
até sair alguma coisa. E vocês cresceram na mesma igreja, vocês então fizeram parte juntos de Ministério de Louvor? Como é que era a relação da música dentro da igreja, além do coral? Então, a gente pegou uma época na nossa igreja que, quando a gente era criança, estava começando a ter essa música de uma vertente mais popular, assim. Então, estava começando a surgir os grupos de louvor, né? Uhum. Então, quando a gente, na nossa adolescência, tinha um grupo, inclusive o Sandrinho fazia parte, e a gente adorava, Banda a gente Abrigo. gostava demais, assim, porque era muito bacana. Eles até tinham música própria também. Muito olha, bacana. pensando nos dias de hoje, Ramon, era uma boa banda. Era. Se os caras tivessem feito um disco, cara, seria uma ótima referência no Brasil, tá? Qual? Eu tô pensando assim, olhando pra trás, Uhum. com toda essa bagagem que a gente tem, eu com 45 anos, olho pra trás, assim, os caras tinham boas composições, boa música, lembrava um pouco o que a Banda Azul fazia, o Rebanhão fazia. É isso que eu lembrava. Tinha essa influência, né, do Janir. Ainda ali, então, isso em Ribeirão. Cresceu, aí a gente começou a tocar, quando a gente estava com 13 anos, 14 anos, a gente montou a nossa banda. Nós dois e mais 2 amigos. Então a gente começou a tocar junto aí. Você já no baixo ou ainda na guitarra? Eu acho que eu tocava Você tocava guitarra, né? bem no começo guitarra. É. O baixo daí apareceu depois. Ok. E quando foi que vocês tiveram assim, ou quando foi a ideia, como é que surgiu a questão de fato de entrar mais profundamente na música, de trabalhar com música, de ter algo mais profundo? Então, eu começo com 17 anos a tocar de uma forma mais profissional por conta de pedidos na igreja para dar aula. A igreja é um celeiro, né, Ramon? A igreja brasileira, não só do Brasil, né, mas assim, a igreja evangélica, ela proporciona a muitos, né, começarem essa carreira, né? Porque olha lá, todo domingo, né, ou em outros eventos da semana, você tem um palco ali preparado, você tem uns instrumentos, equipamentos, às vezes ótimos equipamentos, né? E um desejo da liderança da igreja de que as pessoas toquem, né? De que aconteça música sempre. Então, havia muitas pessoas na nossa igreja que queriam aprender também, né? Gente da nossa idade, inclusive, ali. Eu comecei. Então, é interessante isso, porque quando eu começo não só... Eu começo antes a dar aula do que a trabalhar nos palcos, né? Tocando ao vivo, tocando em estúdio, que é o que meus colegas geralmente fazem o contrário, né? Eles começam no palco e depois eles vão dar aula, né? Eu inverti esse jogo aí por pedidos mesmo. Mas é isso, acho que aos 17 anos, e a Marivone depois, né? Eu acho que mais... Quando a gente casou, né? Quando a gente casou, a gente teve uma escola de música. E aí que eu resolvi trabalhar mesmo. Isso em Ribeirão. Não, a gente morou em São João da Boa Vista. Nossa escola era em São João da Boa Vista, ali pertinho de Poços de Caldas. Ok. Então, durante 4 anos a gente teve essa escola, e foi quando eu comecei a trabalhar mesmo, né? Dando aula de canto e tal. Entendi. Isso é o quê? Início dos anos 90? Não, mais para frente. Isso é 97. Final da década, né? 97 para 98. Tá, porque vocês, como duo, assim, em termos de gravação, começam antes. Sim. Se a gente parar para pensar em 95, né, por causa da fita cassete, que o nosso EP, né, foi o primeiro trabalho gravado, a Marivone já começou a viajar, né, comigo, né, no trabalho do baixo e voz. Então, na verdade, começa um pouco antes mesmo, né, seu trabalho profissional, né. Porque aí, com a fita, a gente começa a viajar, a receber convite. Você falou da musicalidade da banda, né, do teu amigo. Como é que vocês viam? Porque o início dos anos 90, ele é um período assim de uma mudança muito grande. Vocês, como pessoas de uma igreja, eu sou batista, vocês presbiterianos, então a gente está no universo mais, a gente usa a expressão mais tradicional, tá? O início dos anos 90 é um avalanche. Vencedores, Semente, Milad, eles são muito fortes na década de 80 e na nossa linha realmente, mas no início dos anos 90 abre muita coisa.
muitos outros estilos começam a surgir. E vocês, como pessoas sempre envolvidas com música, como é que vocês viam isso? E como é que vocês, então, resolvem entrar nessa questão de gravar uma fita, iniciar a estrada? Como é que essas coisas foram acontecendo? Ó, uma coisa que eu me lembro, assim, que me marcou muito, é, não vou lembrar exatamente agora o ano, mas tinha um pastor chamado Lucas Pina, que ficou durante alguns anos lá na nossa igreja, e eu lembro que ele organizou um evento que chamava Fim de Tarde com Jesus, que era um evento num circo, né, com uma lona de circo, num estacionamento do lado da igreja. E eu me lembro quando o Janires foi para lá, e era uma semana de evento, sempre no final da tarde. E isso é uma coisa que eu era muito nova, acho que é antes da gente tocar, né? Acho que é Ah, o antes. Janine, Mas eu lembro que me marcou muito, assim, esse tempo. E poder ver, né, o Janires e tal, foi muito bacana, assim. E aí isso, assim, teve uma influência muito forte na igreja, na música da igreja. Porque a partir dessa experiência toda, a igreja meio que se abriu, né? Começou a se abrir para que começasse a ser inserido esse tipo de música mais popular. Então, para a gente cresceu vendo essa mudança dentro da nossa igreja ali. Então, quando a gente chegou e a gente aprendeu a tocar e a gente começou a produzir alguma coisa, e a gente já tinha como referência o João, o Jorge, o Bomilcar, a gente cresceu com isso. uhum. Então, era muito natural a gente, se a gente estava fazendo alguma coisa e as pessoas estavam falando que era legal, então é muito natural a gente continuar, né? Mas foi muito, muito despretensioso, assim. Pra você ter uma ideia, a gente fez o primeiro arranjo, que foi o Resposta Certa, né? Foi, né? Sem presente. Foi Sempre Presente. Segundo resposta. Aí depois de um tempão a gente fez a segunda música, que foi a Resposta Certa do Pimenta. Aí depois de muito mais tempo ainda, assim, eram intervalos grandes, assim, entre 2 uma anos. música e outra. Porque foi um negócio muito despretensioso, assim. E aí o que esse cara tá colocando, Ramon, a gente tá falando de 1991, cara. É muito lá atrás. Então, quando você fala dos anos 90, dessa grande mudança, você tá falando do gospel, né? Uhum. Você tá falando da Renascer, da Gospel Isso. Records, né? Com a idade que a gente tinha também, né? Olhando para o movimento, e o movimento começa forte. Veja só, a Gospel Records, ela investe no a capela do Quarteto Vida. Verdade. A Gospel Records investe no João Alexandre, que acho que é o Simplesmente João, Isso. que é o disco do João. Então, assim, além disso, tinha bandas ótimas, tinha uma banda rara, né? Você tinha a própria Cats Barnett, que era uma proposta diferenciada, né? Interessante, né? Com quem eles estavam se dirigindo, né? E aquele monte de banda. Troad, né? Então, a galera. Então, assim, era uma música muito bem elaborada, era muito bem feito, né? Então, com certeza, praticamente todos esses grupos, eles tinham também uma relação direta com quem veio antes. Uhum. Então, era natural que eles tivessem uma preocupação com harmonia, com rítmica, com arranjo, com a composição, com a letra. O que foi, cara, com o tempo, caindo, né? Verdade. Então, se você está me perguntando do início dos anos 90, a gente acompanhou toda essa turma e a gente gostava, tá? Agora, eu acho que o que a Maivane colocou é melhor, porque nós não foi por causa do movimento gospel que nasce que nós gravamos a nossa fita. A nossa referência era outra. Nós estávamos conhecendo tudo isso nesse momento, ok? Com exceção aí, como eu citei, né? O quarteto, o João Alexandre, que já faz parte mesmo. Mas, assim, recebemos com bons olhos também, porque era muito bem feito. Chegamos aí no SOS da Vida. Qual? Não tocar, né? Foram a gente foi naquele do assistir. Pacaembu? Aquela loucura. Se você não pulasse junto, meu amigo, você era massacrado ali de tanta gente que tinha. Então, assim, pula, então não pulava, porque senão, cara... É um negócio... Então, era assim, era uma coisa avassaladora, assim, né? O movimento gospel. Eu tava vendo esses dias um vídeo do Cats Barnett, na Praça da Sé, cara, mas uma galera. E eu tava comentando com meus alunos, né? Falando pra eles, meu, é muito engraçado, porque os caras gritando, né?
Johnny, essa noite pedirão tua alma, na extra, o mundo acabará amanhã de manhã. E todo mundo dançando, pulando, extra, o mundo vai acabar amanhã de manhã. Assim, cara, é muito louco, uma galera, um mar de gente. 1990 isso, né? O ano mesmo. Isso, é Então, aniversário cara, da rádio, aniversário ou início da rádio. legal. Esses vídeos acho que são do início da rádio, né? Da imprensa gospel e tal. Vocês estavam no Isso. interior ainda, né? Isso quer dizer. Como a gente morava no interior, a gente não tinha essa coisa, não era tão forte assim, Uhum. sabe? O que chegava pra gente lá, pelo menos ali na nossa bolha, era o que, assim, eu lembro o Logos indo tocar na igreja, eu lembro do Grupo M tocando na igreja, aí eu lembro quando teve fim de tarde, o Janires tocou Com a Banda Azul, com né? a Banda Azul na igreja, É. entendeu? Então a gente não chegou essa coisa toda pra gente lá, né? Nesse período, foi só mais tarde. Eu trabalhei numa livraria evangélica, Olha a só. Buenos. E lá que eu fui conhecer alguns desses discos, cara. Chegava lá, banda rara. Aí e o dono, o Gilberto Bueno, né? Que tem a ver com a nossa história do baixo e voz, inclusive. Ele, músico também, ele falou assim: não, escuta isso aqui, né? Aí a gente acabou ouvindo lá. E o baixista, o Era Gesiel, legal. assim, negócio, um baixo incrível, né? É uma pena, né, cara, a perda dele Foi. aí. E o Gesiel, né? Ele que fez, cara, um dos melhores sons pro baixo e voz. A gravação do DVD ao vivo, quem estava lá na técnica era ele. Olha só. Então, assim, quando você escuta, eu vejo alguns colegas meus baixistas falarem assim: nossa, cara, que sonzão no baixo, né? Parece que sou eu, né, que fui lá e botei a mão, né? Não, cara, aquilo ali foi o Gesiel que chegou naquela sonoridade, né? Olha. Ao vivo, cara. Ele fez um negócio assim Ele, fantástico. É porque ele era baixista também, né? exatamente. Esse é o grande detalhe. E ali É. numa época ali impressionante. Agora, com certeza vocês já responderam isso muitas vezes, mas eu vou perguntar aqui. Essa ideia, né, de fazer literalmente o baixo e voz, os arranjos, como foi que você chegou nela? Teve algum. Você viu isso antes? Quem foi? Como é que vocês chegaram nesse formato? Não, no baixo, nunca tinha visto ninguém fazendo só esse esquema, baixo e voz, né? E talvez esse seja um diferencial para a nossa linguagem de arranjo, né? Com certeza, quando você ouve outros baixistas fazendo esse trabalho, com raras exceções, eles estão tocando o baixo, literalmente, né? Junto com uma pessoa cantando. E não foi isso que eu me propus no começo. Eu me propus a fazer acordes no baixo, a fazer harmonias no baixo. Mas isso aconteceu, Ramon, por isso, a gente não conhecia nada igual, né? Com o tempo, obviamente, eu fui conhecer, inclusive, gente que tinha feito antes da gente, né? O próprio Caetano Veloso grava no circulador o Leãozinho, né? Com o Dade. Eles fizeram baixo e voz. Isso foi em 93, se eu não me engano, tá? Então, 2 anos antes da nossa fita, o Caetano tinha feito. Que pena, né? Porque senão eu podia mandar essa. Mas o Caetano não fez um disco inteiro, esse é o detalhe, né? Ele fez uma música no meio do álbum, né? E com certeza deve ter alguma coisa perdida por aí, né? Deve ter algum artista aí que já deve ter feito esse trabalho antes do nosso, de 95. Eu prefiro não arriscar nisso ainda. Sai falando que a gente foi pioneiro nisso no Brasil. Talvez não, acho que não. Precisa de mais pesquisa. Mas assim, a ideia, cara, a parte de uma gravação com banda, onde eu fazia acordes no baixo e por conta desses acordes no baixo, né, no final da gravação, eu virei para a Marivane e falou: ó, dá para fazer aqui, ó, só você cantando e eu tocando baixo. A Marivane tem um ouvido muito bom, assim, privilegiado, né, porque não é fácil você ficar achando melodia, né, conseguir colocar melodia no meio desses graves, né, dessa frequência. E ela saiu cantando, a gente achou legal, ficou por isso, entendeu? Ficou por isso, assim. Por isso que ela falou que ficou espaçado. Nós tocávamos com uma banda na igreja, que tinha piano, teclado, violão, bateria, né? Isso depois de 2 anos que a gente foi fazer a Resposta Certa do Sérgio Pimenta. A gente não ligava para isso, não era o nosso intuito. Mas em 95 a gente ligou, porque o Marcelo Gualberto, da Mocidade para Cristo, ele nos viu tocando Resposta Certa do Pimenta, né? E a gente teve o convite para o Som do Céu, que era um evento que a gente já conhecia. 91, foi? Acho que 91 é o primeiro ou o segundo? É bem no começo. Não.
Já O som do tinha. céu? Já tinha. O Som do Céu teve. Acho que chegou a bater uns 40 anos. Não, já tem Não. 35 edições. pelo menos, sim. 35 anos. Muito, É que a gente está contando aqui também com a época que chamava acampamento da Então, MPC, isso, tinha um né? acampamento louvor, não era isso? Até eu vi um pessoal entrando É, aqui, já surgiu. tem outro nome. Isso, como o Som do Céu É. foi no início dos anos 90. Não sei, cara. Eu acho que é um pouco antes ainda com esse Porque nome. quando a gente foi, a primeira vez foi em 91 que a gente foi pro Som do Céu. E não foi o primeiro, já tinha algumas edições. Eu falo isso porque o Lucas, né, que é o pastor Lucas, que era lá da igreja, ele ia todo ano no Som do Céu, porque ele fazia pregações fantasiado, assim, ele tinha já um... Umas teatral. Esse pastor Lucas é o que o pessoal chamava de Lucão? Eu acho que sim, da MPC. Ele é de Minas? Sim. Ah, quem me falou dele Ele foi pastor lá em Ribeirão durante uns 2 ou pouco tempo. O Moisés da Banda Azul comentou comigo sobre ele, sobre o Lucão, sobre ele pregando lá, negócio da MPC. É dessa turma, é isso. Isso, olha lá, ó, era a Acampaça. O tá. louvor, você está falando, era um acampamento que tinha em Goiânia. Ah, ok. Era o Acampaça lá, nos anos 80. Então, quando a gente foi em 90, já tinha um tempo. Eu lembro que quando a gente passou... Já era famoso. A gente comemorou 35 anos do Som do Céu já. Então já tem muito tempo. Você sabe, uma das coisas que eu, nesse período de live aqui, que eu misturei muito, a gente fala muito do circuito Rio-São Paulo, né? As pessoas falam isso no Brasil inteiro. Mas eu fui descobrindo o circuito Goiânia-BH, né? Goiânia... E eu confundo algumas coisas da musicalidade ali do Goiás, ali de Goiânia e tal, com o que acontecia em Minas. Até o Expresso Luz eu passei muito tempo achando que era mineiro. E aí eu descobri que tinha questão Goiânia. E passando no meio tem Brasília, né? Que tem outro mundo musical ali. Então eu misturo algumas coisas mesmo. Aí Minas Goiânia. Faz parte aí que o pessoal se mexia bastante também. Então, por isso que eu estou aqui confundindo. Na minha cabeça, o Som do Céu começava nos anos 90. Mas, enfim, o Marcelo Galberto é a pessoa que vai incentivar vocês. Sim. Isso. Foi a partir dele que a gente resolveu gravar o trabalho e investir nisso até numa possibilidade de carreira mesmo. Mas vocês tocaram no Som do Céu, o primeiro que vocês tocaram já foi como baixo e voz ou vocês foram com a banda? Foi. Não, foi como baixo e voz. A gente resolveu gravar a fitinha porque a gente ia dar uma canja no Som do Céu. Olha só. Então a gente falou, para dar uma canja, a gente precisa, né, ter alguma coisa para apresentar. Quem são esses caras aí, né? Aí a gente era voz e baixo na época, não era baixo e voz. E aí a gente gravou a fitinha e fomos fazer a canja no Som do Céu. Chegamos lá com uma mala, né, amor? Tinha uma mala, Ramon. Uma mala com 200 fitas, cara. Aí eu peguei, eram todas as fitas que eu tinha feito. Não, todas não, 400 fitas. Amor, não vou Eram levar. 400 fitas. fitas. Demorou eu peguei a malona, botei em cima da bancada da livraria, assim, e falei, aí, cara, aí, vamos vender isso aí. Vamos dar uma canja. A gente vai dar uma canja aí. Aí o cara falou assim, legal, tal. Faz o seguinte, deixa aí umas 10 e depois eu vou te pedindo mais. A gente vendeu por aí, né? O cara acertou bem. É mesmo? Tinham quantas músicas? Tinham quantas músicas na fita? 8 músicas. Quem quiser conhecer a fita, porque, tem uma live que a gente fez, a live dos 25 anos. Olha. Tá lá no nosso canal no YouTube. A gente foi ouvindo. A gente ouviu. Sabe, tipo, como é que chama? React? React, isso. Aquele lance de reação, né? Porque a gente não ouviu nunca mais, cara. E a gente não ia colocar isso no meio virtual, né? Digital. Então, foi assim, vamos ouvindo ao mesmo tempo que a gente vai falando com a galera. O pessoal parece que achou interessante. Você gravou estúdio mesmo? Então, você tinha contato com estúdio? Já fazia parte, já fazia gravação? Lá em Ribeirão, acho que só tinha Dexon, né? Naquela época. Não grande, tinha sim. só. Grande, era uma das, a Dexon. Mas o nosso contato com gravação foi uma antes dessa nossa, que era da Conexão Paz, uma ONG que ajudava a gente
pessoas a se recuperarem das drogas, né? Chamaram os músicos das igrejas e tal. E essa foi a primeira gravação. Isso aí foi em 1990. Foi por causa dele Eu que a acho. gente, né, fez o arranjo pro Sempre Presente. Isso. Foi dessa gravação que pintou a ideia do baixo e voz. Ó, é o Thiago Viana aqui do Tris. Vocês já tocaram junto? Vocês já tocaram junto Filho, com o Thiago Viana? Já se cruzaram, tocaram junto? Canjas, né? Canjas. Já gravamos fiz um arranjo pro Thiago e gravamos com ele no segundo. Mas o Thiago também não toca qualquer um, né? Não é assim também. Thiago é um negócio sério. O pessoal do Nossa Música Brasileira sobe as hashtags, né? Eu acho que ainda tem uma edição para passar. Eram 5, acho que foram 4, né? Acho que ainda tem. Uma ou duas ainda. Aí O Thiago pode escrever aí. o pessoal sobe o Eu Quero a Tela, né? Aí a próxima aqui, Eu Quero a Fita. Eu, quando eu tô no chat lá, eu coloco, eu quero o que tiver, não tem problema, o que tiver, manda. Mas aí, Teve um cara, quando a gente tava divulgando a live dos 25 anos, né, que tinha a ver com a fitinha, o cara me mandou no Face. Cara, eu pesquiso aqui e tal, história da música cristã, eu queria muito essa fita, eu falei, você vai ficar querendo, porque a gente não passa isso pra ninguém, a gente tá comprando de quem tem. É sério mesmo? Vocês têm essa coisa toda com esse resultado? Não é possível. Cara, você sabe que quando a gente ouviu depois, aqui é uma brincadeira, porque quando a gente ouviu depois, a gente achou muita coisa ali muito ok, assim, entendeu? Pensando na época. Quando, né, na época, com os recursos que a gente tinha. Pô, então, assim, fazendo uma masterização, mexendo uma coisa aqui, outra lá, ficaria uma gravação também interessante. Porque tem que pensar em história, Claro. né? Quantas gravações você pega do passado que tem uma sonoridade ruim, que não foi a melhor escolha ali de arranjo, enfim, é parte da nossa história, né? Eu até podemos repensar isso no futuro. Quando fizer 30 anos da Fitinha, a gente... Lançamento comemorativa. Você sabe que hoje, assim, essa turma mais nova, a geração agora, é um mundo tão diferente que a gente vive hoje, falando de gravação, né? Outro dia a gente pega as crianças, então, minha filha tem 9 anos, e eu lembro a primeira vez que eu peguei ela, assim, mexendo no celular e gravando, meio youtuber, assim, sabe? Querendo... E era um negócio tão impensado, essa questão da gravação, até essa maneira de ser, de falar, que a gente vê as crianças... Antigamente as crianças brincavam imitando algum programa de televisão no máximo, né? Microfone. Hoje não, as crianças querendo ser youtuber, e aí ela fala, então, 10 mil likes. Aí eu falei assim, filha, você faz ideia do que você tá falando? E a turma sempre grava qualquer coisa, e hoje é uma facilidade muito grande, né? Quando a gente para pensar em todo esse universo que envolvia a gravação nos anos 90, os anos 80, então, era um negócio muito mais complexo. E a sonoridade, realmente, hoje a galera tem equipamento aí com celular que para você ter naquela época era impensável. É verdade. Né? A gente gravou em fita de rolo. Olha só. A gente tem, né? Eu tenho a fita aqui. É mesmo? Inclusive tem gravações ali que a gente começou a fazer experiência. Resposta Certa, por exemplo, tem uma gravação com bateria, piano e guitarra. Tá aqui. Eu nem tenho isso em outro lugar, cara. Eu tenho que pegar o rolo, levar para algum estúdio que tenha o rolo para poder ouvir de novo o arranjo, que eu não tenho mais referência daquilo. Tem na partitura, né? Mas se demorar muito, não acha mais estúdio nenhum que tenha. Algo que fez o arranjo. Olha só. E vocês gravam essa fita, em 95 você tem, né, a mala aí com as 400 fitas, mas o CD... Não, vendeu tudo, né? Vendeu 400 fitas? 400, né, irmão? Isso aí foi bom, hein? Mas o CD de vocês sai no final dos anos 90. Uhum. Como é que foi aí 98. Como é que o CD... Olha. Eu lembro, eu trabalhava em Vencedores, eu entrei em Vencedores em 96, trabalhei na distribuidora. Trabalhei lá até 2003. Então, a metade dos anos 90, eu estava em Vencedores, e a distribuidora de Vencedores, ela era uma distribuidora muito forte, principalmente para a linha mais MPB, então muita coisa chegava lá. Eu tive o privilégio de ver o João gravar o voz e violão com o Daniel Choi no Koinonia, que foi lá na... Vocês conheceram a sede de Vencedores? Sim. Né?
Eu lembro quando o CD chegou lá, Vencedores distribuiu. Era final dos anos 90, 98, 99. Eu acho que ainda era anos Eu 90. Eu acho acho que era isso. E eu lembro quando eu olhei, eu falei assim, nossa, baixo e voz? Será? Porque na época, olha que coisa engraçada, a referência, vocês vão lembrar bem, principalmente em São Paulo, a Integrity estourou, dominava ali, né? Você tinha Ronquenoli era a grande referência ali, aquela questão Alvin internacional. Freiter. Alves lá, exatamente, com aquele baixo e o Abraham Laboriel, que era Isso. o cara ali de todas as produções. E eu lembro de ficar impressionado com o solo que ele fazia no I See the Lord, né? Veja o Senhor, que era quase que uma música antes da música mesmo. E quando eu vi aquilo, eu falei, poxa, será se é uma pegada assim? Porque para mim era novo ver um baixo com aquele destaque. Tô falando de quem ouvia rádio, né? De quem não era a fundo na música. E eu fiquei impressionado com o CD. Eu falei, caramba, é só baixo e voz mesmo. Eu achei que era um nome ali, que não seria o trabalho todo assim. Eu fiquei muito surpreso. Então, como é que foi para virar um CD de fato e como é que vocês foram vendo essa repercussão com essa novidade? Então, cara, nesse começo a gente contou muito com investimento assim, de família, amigos, né? Porque era caro gravar. Era mais caro que hoje, inclusive, né? Então era vinil, então a gente nem pensava nessa possibilidade, né? Mesmo porque o vinil também nesse momento já estava começando a cair, assim, não tinha mais essa venda toda. Mas foi isso, cara. Inclusive o nome vai mudar, né, de voz e baixo para baixo e voz por conta da pessoa que fez a arte gráfica, a Fátima. Ela que falou pra gente, né, mudar por conta do nosso nome também, né? Sérgio e Marivone era melhor do que Marivone e Sérgio, por causa do E final. Ela convenceu a gente, mudou, deixou baixo e voz, né? Mas teve essa mão, né? Essa colaboração, tanto na parte financeira como de gente aí em outras áreas também para a gente poder gravar. Uma coisa, Ramon, que a gente perdeu a mão lá atrás, que a gente deveria ter acompanhado, era a parte do mercado, né? Porque gospel estava mostrando já uma possibilidade, né? Que era você continuar presente, né, na mídia. A mídia no Brasil estava mudando muito. A igreja evangélica estava começando a utilizar cada vez mais, já usava, mas cada vez mais a rádio, a TV, né, esses meios de comunicação. E nós, muito críticos também, assim como o nosso grupo da MPB aí, João Alexandre, a turma toda, a gente meio que se apartou disso, porque a gente tinha, né, a gente tocava bastante, a gente tinha muito lugar para se apresentar, enfim. Aparentemente não era necessário a gente ter essa conversa, né, com o mercado, né, mas com o tempo, cara, isso também foi sendo um problema para nós. Então, quando a gente foi gravar já o terceiro álbum, que é o Cores, né, o segundo eu chamo Veleiro, de 2002, o Cores de 2005, já foi uma luta, assim, pra gente. É um álbum já que vendeu menos, apesar de ser um álbum super bem falado, um monte de gente gosta. Aquele site Super Gospel colocou lá como, eu não sei se ficou lá no número 40, lá dos 100 melhores dos anos 2000, né? Então, assim, era um álbum legal, só que a gente não tinha voz na mídia, Essa né? lista, Então, quem conhecia nos levava, mas aí a gente foi ficando restrito, né? essa lista que você está falando, que o Super Gospel encabeçou, não é dos anos 2000, não. Eles fizeram os 100 melhores discos da música cristã. Toda lista de 100, ela é... Eu acho que não, eles começaram a fazer uma hora, Ramon, é que eu vi isso recentemente. Eles também, acho que eles fizeram o que você falou e começaram a fazer também por décadas, né? Então a gente está no meio disso daí. Mas era muito complicado, porque assim, chegou um momento que era insustentável. A gente não conseguia se manter, a gente não conseguia vender para poder gravar o próximo CD. Sabe? E aí a coisa foi, até chegar uma hora que a gente falou, ó, não dá, a gente só tem um plano B. Né? Porque não tá dando. E aí que a gente foi encarar outra profissão também. Como eu disse para você no início, né? Comecei já dando aula, então eu falei assim, cara, eu vou trabalhar com outro ramo da aula também, né? Eu fui trabalhar com colégio, e eu sou professor de colégio até hoje, com muito
orgulho, com muito prazer. Trabalho com Mackenzie, né, em História e Ensino Religioso. Achei que era professor de música. Não, é professor mesmo ali de matéria. Isso, História e Ensino Religioso. Então, esse plano B virou, tipo, o plano A, né? Então, o meu dia é um dia bem tomado pelo colégio, né? Mas eu consigo separar meu tempo também. E hoje, né? Essa história da pandemia fez muita gente voltar à tona, né? Fez muito eu repensar essa coisa toda do bate-voz, do mercado, das mídias sociais. Eu estudo isso hoje, né? Eu tô tentando entender como é que funciona tudo isso, porque a gente ficou à parte mesmo, cara. Hoje, se a gente tivesse feito o que a gente fez lá atrás, que a gente tinha um movimento, quando pintou a internet, cara, tinha um site, não sei se você se lembra, chamada BiblioWordNet. Sim, claro. Nós estávamos lá no começo, cara. A parte musical estava conosco. Chegavam discos para mim da MK Publicitar, discos de algumas gravadoras, da Gospel Records, para que eu fizesse a resenha, a release, enfim, né? Como crítico, né? Então, nós estávamos presentes em tudo isso. A trama virtual, a gravadora, quando ela surge, nós estávamos com material lá, né? Então, chegou uma hora que a gente teve que deixar um pouco de lado, e aí a gente perdeu esse caminho. A gente meio que teve que eu acho que é natural também, né? A gente, depois de aos 40 anos, resolver que a gente vai começar uma profissão do zero. Isso. Então não é fácil. Que é uma coisa que eu tenho batido na tecla também, por conta de materiais que eu escrevi, né? Tem um livro que chama O Músico Profissional, Conselhos e Ideias para a Carreira, né? Acabou de sair em e-book agora. Eu comento lá, falei, é possível você trabalhar com duas áreas? Claro que é. Eu não sou eu, porque é a minha experiência, mas até o Ginga, baita de um compositor da MPB, que o cara era dentista, foi dentista até 57 anos da vida dele, isso querendo, né? Ele podendo, inclusive, viver só de música, ele falou, não, eu quero ter as duas profissões. E aí um monte de caso, né, Ramon? Assim, não me aflige isso, entende? Mas eu percebi que a gente precisa ter essa comunicação maior, né? Porque senão a música não chega. Olha que louco, né? A gente coloca, cara, a gente começa a divulgar aqui seja no Instagram, no Face, a gente tem uma página lá no Twitter também, começa a falar, nós temos álbuns, nós temos DVD, nós temos livros, cara, vende. As pessoas não sabem que a gente existe, a verdade é essa, né? E aqueles que sabiam da nossa existência, meio que acharam que a gente tinha parado, né? Então, é isso. É isso. Lá no passado, cara, tinha um vídeo com o Duca Tambasco, né, do nosso DVD ao vivo, que, cara, chegou a ter 230 mil visualizações aquilo, tá? Infelizmente, não fomos nós que colocamos, foram terceiros, e aí é coisa de direito autoral, sei lá o que rolou lá com o YouTube, e os caras cortaram o vídeo, sumiu o vídeo, você não acha mais. Mas a última vez que eu tinha visto ele, 230 mil, cara. Isso é 2012. Imagina. Então, assim, o trabalho é viável. Sim. Acontece que a gente precisa chegar mais. A gente precisa mostrar que a gente está aí. É isso que a gente tem feito um pouco hoje. Por isso que as pessoas estão vendo tanta coisa nossa aparecendo toda semana. Porque a gente tem muito material. Capital Cultural é desde 95, cara. É muita coisa pra gente mostrar para as pessoas, entendeu? E fazendo hoje também, né? Algo novo. Vocês... É curioso, e até aqui a proposta tem sido conversar mesmo de história. Então, por exemplo, ontem eu tava, e eu tenho feito não só de um estilo, né? Ontem de manhã eu estava conversando com o Benny Maldonado, o guitarrista do Fruto Sagrado, né? Que foi aí da formação clássica. Ontem, fim de tarde, começo de noite, eu conversei com a Heloísa Rosa. E tem surgido muitas reflexões, né, sobre os movimentos, sobre os estilos. A Heloísa ontem ela fez uma reflexão sobre aquele movimento de adoração profética, algumas coisas ou excessos, sensacional. Eu já tinha lido, até num texto que você tinha me mandado, depois eu fui pesquisar outros, que vocês colocam que mesmo sendo dessa vertente mais... A gente usa MPB, apesar que o termo talvez tenha que mudar, né? A música popular brasileira hoje é terrível, não é mais esse estilo. Ela tem de tudo. Tem de tudo. Mas vocês representam e fazem parte de uma turma sensacional. Mas você citou lá que vocês são mais abertos, que vocês olham
não sei se vocês fizeram um texto ou quem que escreveu, mas até dá a sensação assim, olha, mesmo sendo essa linha, é aberta a outros estilos. Eu tive uma sensação, no final dos anos 90, eu entrei em Vencedores como office boy, então eu não era missionário. E lá eu trabalhei na parte de escritório mesmo, e eu sempre fui apaixonado por música. Mas eu tenho a sensação que uma parte dessa geração, quando vira a década, quando as mídias se modificam, eles meio que ficaram esperando que naturalmente as mídias fossem atrás, por serem quem eram, pela história que tinham, como se naturalmente as coisas os acompanhassem. E não acompanhou. Dessa turma, eu já conversei com muitos aqui, vocês foram os primeiros a citar essa questão de ficarem mesmo de fora. A mídia virou e vocês não estavam. Teria sido isso o grande erro, vou usar a expressão erro, mas dessa geração que vocês viram, participaram, alguns até hoje não falam, não gostam de falar, usam o mercado, dizem o mundo gospel, só com as conotações negativas. Mas esse foi o problema? É isso que gerou esse afastamento? Eu acho muito complicado, Ramon, eu falar em nome de um grupo inteiro, tá? Claro. Então eu prefiro falar em nosso nome, tá? Então, o nosso caso foi um grande erro, sem dúvida, porque na nossa cabeça, nós não poderíamos deixar o mercado dominar a nossa arte. Só que eu não pensava na possibilidade de que nós poderíamos usar o mercado ao nosso favor. Era justamente o contrário. Então, o mercado, ele não é cristão, porque ele se chama gospel. Mercado é mercado, mercado quer dinheiro, mercado quer lucro. Então o mercado assim, acenou do lado de cá, evangélicos, acenou do lado de cá, budista ou ateus, Sim. O mercado tá aí, ele quer dinheiro, não tá nem aí com isso. Nós é que estamos preocupados com isso, né? Então, como lá atrás a gente tinha uma visão essa visão errônea a respeito do mercado, então sim, foi um erro em relação a um erro estratégico de carreira. É isso que aconteceu, né? E gente que sacou isso desde o começo, inclusive das redes sociais, pegou e foi embora. Olha só um exemplo, Ramon. Lá atrás tinha uma plataforma que talvez você possa me ajudar a lembrar qual que era, que chamava Ustream. Eu não sei o que era isso, se é Twitter, o que era. Ustream. Essa Ustream, cara, quando a gente fez uma live, não chamava assim, ninguém falava live. Nossa, isso era antes do Twitter. É antes do Twitter, é lá atrás. É antes. A gente fez uma tal da live pré-histórica. Abrimos aqui, cara, deu 1.000 pessoas, cara. Quando que você consegue 1.000 pessoas hoje, Não consegue. Você não consegue isso, tá? Você pega aí uns nomes grandes da música popular, eles também não conseguem. Você pega aí pastores famosos, os caras também não conseguem. Então, por quê? Porque, com o passar do tempo, as redes sociais entenderam o quanto de dinheiro que eles iam ganhar com isso, e eles começaram a segurar. Então, nós, por exemplo, quando eu faço aqui no Instagram e quando eu faço no Facebook, eu tenho mais visualização no Facebook, mas não se compara, cara, com o que era antigamente. Então, isso também, Ramon, fez com que a gente ficasse acomodado, você tá entendendo? Porque a gente tinha, no início, voz. Eu tava no BibleWordNet, a gente tava na Trama, a gente tava nesses lugares todos. Fazia uma live dessa, tinha 1.000 pessoas ouvindo a gente. Então, cara, tudo bem, quando eu quiser eu faço de novo, né? Então a gente não alimentou o YouTube. Quando o YouTube começou a monetizar, a gente não participou disso. Era para ter ganhado alguma grana já com isso também. E quando eu falo de ganhar grana, é para investir no próprio material da gente, para fazer novas produções, né? O que é vital, é fundamental. Tem que ter, cara. Então, assim, fica aí a dica para os outros músicos que estão chegando, né? Tem que se mirar nessa galera que já entendeu o recado. A produção tem que ser boa, você vai ter que tentar entender a rede social no sentido de que uma hora tem que investir. Não adianta querer ficar só no orgânico, isso aqui não funciona, entendeu? Chega uma hora que é necessário. Quando você percebe alguma coisa que está rolando, que está dando certo, tem que investir alguma grana. Agora, tem que ter gente te dando os toques, né? Não dá para você fazer isso assim de cabeça, né? Vamos arriscar. Eu não estou numa idade de arriscar mais hoje, cara. Eu quero certo, então eu vou estudar. Eu estudo, eu vou avaliar e aí eu invisto. Senão eu não faço mais. Eu tô aqui vendo, entrou agora um batera também, ó, de Stefano Drums. Acredito que vocês... o de Stefano. Toca muito também, né? Tem a turma boa aqui, o pessoal continua entrando.
Você tem falado muito dessa questão da internet, e no meio ali dos anos 2000, na verdade, meio não, eu acho que depois de 2012, 2013, enfim, Depois. a gente tem uma transição aí que é o fim da mídia física, de um modo geral, né? Uma mudança completa, a mudança mais profunda no mercado da música em toda a história aconteceu agora com essa questão justamente das plataformas, do stream. Hoje, por exemplo, você comentou, né? Vocês anunciam, vocês vendem o que vocês têm, mas de um modo geral não se faz mais isso. A mídia física sumiu. Como é que vocês se adaptaram a essa questão? Porque hoje, por exemplo, gravar pensando na venda do CD já não é mais viável. E o que as pessoas comentam é que o rendimento das plataformas é muito inferior pro artista do que era a mídia física. E vocês nesse meio aí, como é que, para você, essa mudança de plataforma tem feito bem? Você comentou aí de um ressurgimento, ou de fato as coisas são ruins? Não, a mídia física, cara, se você parar para olhar as vendas, por exemplo, de vinis, é muito interessante que tem voltado. E vai voltar a fita cassete também. A fita cassete está pintando aí. Então, eu sei que tem uma coisa de fetiche nisso. Então, assim, da pessoa querer ter o produto em casa, né? Talvez tenha a ver também com o pessoal mais sei lá, com mais de 30 anos, 35 anos. É um nicho. É um nicho. Então, assim, mas tem voltado. Agora, em relação às plataformas, cara, de ganhar ou não ganhar, não muda muito em relação ao que era no passado em relação às gravadoras. Quem é que ganhava dinheiro? O artista ou a gravadora? Só que agora o jogo virou, cara, porque agora quem ganha dinheiro não é uma gravadora em si, né? É a plataforma. Né? Você vê a Sony, por exemplo, né? Os caras conseguem virar o jogo de tal maneira que assim, são grandes empresários mesmo, são pessoas de vanguarda, né? Porque naquele momento ali dos MP3, né, quando começa a pintar isso, os caras vão fazer os aparelhinhos, né? A Apple, né? Começa a fazer os aparelhinhos para você ouvir o MP3. Então o cara já ganha dinheiro no aparelho. Depois ele vai ganhar dinheiro em cima de você, né? Em cima da música. E não, você não consegue ganhar muita grana com isso. Agora, o que chega, né? A gente consegue investir. Então, assim, chega alguma coisa? Chega. Dá para viver disso? Não. Da maneira como a gente está hoje, ainda não. Mas é possível, sim, você pegar esse montante e ir investindo com toda a sabedoria do mundo, como que você vai colocar aí a sua música para as pessoas ouvirem, conhecerem, né? Então, eu acredito, Ramon, que não tem outro caminho. Uhum. Então, é por isso que eu falo para os músicos, né, as pessoas que querem entrar na carreira da música, que a pessoa tem que diversificar. Ela tem que saber trabalhar com música em vários campos. E aí, desses vários campos, ela saber extrair o melhor para poder investir naquilo que ela acredita. Porque se o cara fica só num campo, cara, tipo, só vou tocar na noite. Imagina o negócio da pandemia agora, ferrou com o cara. Aí eu só vou dar aula de música, mesmo caso, né? Melhor do que tocar na noite nesse caso, né? Mas assim, se o cara não diversifica, isso a gente fez sempre. Eu sempre atuei num monte de área, né? Seja no estúdio, seja no palco, seja na educação musical, escrevendo, material didático. Então, assim, eu nunca ficamos, né? Eu e a Marivone, nunca ficamos na mão com isso, né? Deus sempre abençoou a gente nisso, dando essas estratégias. Agora, em relação ao baixo e voz, precisamos de um pouco mais para continuar fazendo bons trabalhos, né? Uma coisa que eu acho em relação a essa questão do CD, né? Acho que o que mudou muito, assim, hoje o artista ele vende a experiência, ele não vende mais material físico, né? Então acho que o show é que virou uma maneira de você conseguir captar recursos para reinvestir na própria carreira. Né? Então, hoje, pelo menos o que eu tenho visto que as pessoas têm feito é isso, é investir na experiência daquela pessoa que curte o seu trabalho, ter uma experiência bacana e exclusiva, que é algo que ela vai ter com ela, né? Para sempre. Agora, e cada uma é diferente. Agora, você colocou um ponto que é a questão dos shows, né? Essa é uma área que eu sou pastor batista. Tô pastoreando aí já tem 12 anos.
E é uma área sem medo de errar, que eu digo que assim, a igreja até hoje não aprendeu a lidar com isso, com a questão. Você escreveu o livro, vocês sabem, a igreja não sabe lidar com a questão da arte, com a questão da igreja, com a questão de remuneração, né? No meio tradicional, que vocês também fazem parte, eu acho que a questão é até pior do que a gente pega aí no meio pentecostal, aquelas. É um negócio muito difícil. Então, nesse ponto, o cantor, o artista, dessa veia mais tradicional, ele sofre mais ainda, não sofre? Porque uma igreja, para entender e trazer para poder dar uma remuneração, ou a expressão que o pessoal usa, oferta, né? Num valor digno, é algo que muito poucos fazem. Vocês sentiram, vocês perceberam isso já, né? Nossa. A igreja histórica, ela tem aquele. O valor tá na palavra, né? Eu tô falando aqui da pregação, Uhum. né? Então, pastor pode ser o cara que recebe um salário, né? Mas a música que tá presente em todos os cultos, não. Então é muito. Dá pra gente ficar aqui horas falando sobre isso, né? Porque, inclusive na Bíblia, os caras vão usar como um meio de justificar isso. Então, assim, lá, tem lá o presbítero, tem fulano, 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 mas não tem o músico, né? Aí só que você olha para o Antigo Testamento, tem, né? Com muita força. Os levitas, eles eram, além de cuidar do templo, né? Além de cuidar das coisas ali do templo do Senhor, eles também eram músicos, né? Não todos, mas boa parte era. E os caras recebiam as primícias. Então, o que chegava de bom, de primeira, imagina comida, por exemplo. Quem que recebia primeiro? Os levitas. Aí você, mas os levitas não tinham lugar para morar. Não, eles tinham um lugar para morar, que não era deles, literalmente. Eles não tinham nenhuma escritura. Mas eles estavam morando do lado do templo, que era o lugar mais valorizado. Então, o próprio Deus olhava para essa classe, né, para essa tribo, né, de Levi, e falava assim: não, vão ser vocês, cara. E vocês que vão cuidar da música também. E o próprio rei Davi depois E as também outras tribos é que tinham que sustentá-los. É super bonito isso, né? Eu, Ramon, não gosto de ficar usando esse termo levita, tá? Porque eu não sou da tribo de Levi, ok? Então, é o primeiro ponto para você ser chamado de levita, né? Mas eu entendo o que o pessoal está querendo usar, às vezes, em especial na igreja pentecostal, querendo fazer esses paralelos e querendo levantar o papel da música na igreja, né? Levantar o papel da música na história, que está ali na Bíblia, inclusive. Eu entendo isso. Apesar do termo não ser muito bom, né? Agora, a gente, cara, viveu sempre na igreja presbiteriana, né? No entanto, os convites do Baixo e Voz, eu diria para você que 70% era para a igreja batista. Oh, olha só. A maior parte dos eventos não eram presbiterianos, cara. Não é que a gente escolheu isso. É porque a igreja presbiteriana, um pouco menos ainda, que você está falando de históricos aqui no geral, né? Mas a igreja presbiteriana tem essa mentalidade, assim, em relação a investimento música, menor, né? Tá? Rapaz, olha, deixa eu fazer aqui, ó, o Arcade, ele é da região daqui de Teresina, conheço ele, tem o pessoal ali envolvido com LAC, uma web rádio, e ele fez uma pergunta desde da metade da outra live lá, e eu até brinquei com ele aqui, né, ele falando do Pipoquinha, se vocês já tocaram com ele, eu perguntei para ele quem que era Pipoquinha, eu não conhecia. Oh. O Michael Michel? Pipoquinha. Michel ou Michael? Pipoquinha. Esse cara é um dos maiores baixistas que já passaram aqui pelo Brasil, Uau. cara. Esse cara ele tá no nível ali do Nico Assunção, do Arthur Maia, e é um cara super novo. Então, assim, a gente fez assim, ó, porque não, é outro nível. Entendi. Seria um baita de um prazer. Olha aí. Um baita de um prazer. Tá aí, você sabe... Deixa eu só aproveitar... Ele tinha perguntado também se nós somos os primeiros a gravar uma música do Pimenta chamada Inimigos, que está no nosso primeiro CD. E sim, a gente conheceu essa música através do João Alexandre, a gente estava no acampamento, e aí ele falou: Sérgio, essa música aqui, ó, é do Pimenta, hein? Ó, ninguém gravou. E aí ele tocou a música e a gente falou: é boa. Só foi anotando. E aí a gente depois conversou com a Sônia, tudo, e gravamos. Então, eu não sei se tem outra versão. Não, acho que não tem, não. Era inédito. Era uma música inédita do Pimenta que a gente... Vocês têm uma relação bacana com a obra do Pimenta, né? Assim, de regravarem. Tem uma música de vocês que eu não sei se é do Cores, enfim, aquela Quando Se Está Só.
Gente, gosto demais dessa música, eu gosto das versões todas, né, que foram colocadas. A primeira vez que eu ouvi foi naquela música de Sérgio Pimenta, que é a versão que Isso, é o Jorge Camargo que canta. Aí tem isso. versão dessa música com Bomilcar cantando também. Enfim, mas a de vocês é muito, muito boa ali. Eu fico. Porque essa música Obrigado. ela tem um negócio ali, um clima, vou usar essa expressão, não sou músico, só gosto de música, então não sei dizer o termo certo, mas ela tem um clima, né? Ela tem uma atmosfera ali, e o lance do arranjo do baixo, a maneira como entra. Ah, eu gosto demais da versão de vocês, sensacional. Que legal. Então, Quando eu fui fazer, quando pintou o tributo ao Sérgio Pimenta, né, que a MPC foi fazer ali no Som do Céu, o Bomilcar, que estava na organização, ele veio nos perguntar, né, qual música que a gente queria fazer. Aí eu falei, Quando Se Está Só, porque é do Bomilcar também, né, é do Bomilcar com Pimenta. Aí ele falou assim, não, essa não. Eu falei, se não for essa também não quero. Tô brincando com ele, né. Aí ele falou assim, não, tudo bem, vou deixar, porque da cabeça dele ele ia fazer, né? Acho que era ele que ia fazer o ao vivo também. Mas, cara, aí como aconteceu, né, esse lance dele querer gravar e liberou pra gente, música do cara também, eu falei, cara, eu vou precisar sentar aqui e fazer um arranjo que faça jus à letra, porque sabendo, até mesmo quando o Pimenta fez a música, né, que ele estava no hospital, uhum. né, mais alguns meses ele morreria, então, assim, aquilo fazia muito sentido, né, de pegar um arranjo e deixar um arranjo mais denso, com dinâmicas, né, com volumes, e apresentar isso de uma outra forma também. Claro que o arranjo original também é bom, Ah, né, mas a gente resolveu dar uma outra cara. você sabe que É, uma sensação que eu tenho, posso estar equivocado, claro, mas a década de 80 a gente tem na música três perdas muito profundas em termos de tudo, né, de qualidade, que é o Jairinho, o Janires e o Pimenta. verdade. O Jairinho teve ali o Logos com o Paulo César, que continua. O elo, né? Então, o Jairinho era duelo. Mas o Paulo César continuou a caminhada com o Logos. E muitas coisas do Elo foram revividas através do Logos, e homenagens que as pessoas fazem hoje, regravações que as pessoas fazem hoje de músicas do Paulo César, na verdade estão lá atrás, o Jairinho é envolvido nisso. E de forma que as coisas foram se atualizando. O Janires tem aquela relação com o Rebanhão, né? Que continuou, e você tem as regravações, você tem as pessoas fazendo ali os tributos e tal, com o Janires. Claro que não a obra toda, mas essa nova geração, essa molecada hoje de 15 anos, 18, conhecem Baião, por exemplo, entendeu? Porque Verdade. continuou sendo regravado. O Pimenta, ele tem um trabalho extraordinário, que foi a música de Sérgio Pimenta, que foi feito logo na sequência, essa geração de vencedores, mas eu sinto que faltou ali coisas mais recentes, vou usar a expressão tributos ou regravações. A gente tem alguns artistas que gravam, né? Você tem ali o Eli Soares, por exemplo, que tem um trabalho de releituras extraordinário, eu gosto muito, inclusive cantando música do Logos, mas que não tem o Sérgio Pimenta. Eu não vejo essa nova geração com ligação, regravando. E vocês têm um trabalho de músicas do Sérgio Pimenta muito legal. E eu sinto que falta hoje. Não sei se a mesma geração fazer alguma coisa novamente do Pimenta, algum nome mais atual dessa geração nova aí das mídias, referenciar o trabalho dele, mas eu sinto que falta, que tem espaço para uma revisita ou releitura da música do Pimenta. Vocês que têm essa ligação, vocês também acham que tem esse espaço? Claro que tem. Acontece, Ramon, que hoje, se você para para perceber a cada um desses artistas, né? Eu tô falando aqui da galera que já tem muita visualização, né? Turma mais nova aí, com mais de 30 anos, né? Ou com menos, né? De 35 anos, 30 anos. Cada um, cara, quando vai divulgar o seu trabalho, geralmente, tá? Eu tô falando, divulga o seu. Uhum. O cara só pensa no trabalho dele. Eu sei que é uma questão de estratégia,
Eu sei da dificuldade das redes com isso, as redes não abrem espaço, né, para que chegue mais gente, mas é uma pena, cara. Gente que tem aí 500 mil visualizações, que tem é, muita, muita gente assistindo, acompanhando, o cara não olhar para trás e saber que ele está hoje fazendo música por conta desses caras do passado. É por causa do Bomilcar, é por causa do Jorge Camargo, do João Alexandre. Então, quando o Eli Soares gravou, né, o Todos São Iguais, e tá lá, eu olhei ontem, inclusive, tá lá com 1.300.000 visualizações. Cara, palmas pro Eli, até escrevi lá, não costumo fazer isso. Escrevi lá e eu falei assim, cara, obrigado, porque assim, é a geração desses caras que estão entendendo as redes sociais, que tem investimento, que tem uma baita de uma banda, Cacau ali tocando na guitarra, o Braguinha, um baita de um baixista, né? São esses caras que vão levantar essa música, cara, que são como hinos hoje. Porque os hinos contam a história da igreja. Então, assim, nós não podemos deixar de lado isso. Um desses caras pegar e levantar a obra, por exemplo, do Sérgio Pimenta, cara, seria um negócio assim, sensacional. Agora, eu não sei também se o cara só pensa nesse lado, né? O cara, não, eu vou gravar a minha composição porque eu vou ganhar mais dinheiro com isso. Espero que não, entendeu? O Baruch fez isso um tempo, né? O Baruch, ele começou a gravar o Logos, ele gravou músicas de outros artistas aí do passado, que eu achei super legal. Chamou o Jorge Camargo para fazer a abertura de show dele, né? Então é isso que falta, cara. É essa mentalidade. O cara já chegou lá, né? O Baruch já tá lá, o Eli já tá lá. Então, assim, é importante olhar para trás, inclusive para eles mesmos também, poder ter essa relação. Falar assim, olha só, cara, da onde eu vim, né? Eu nem escutava tanto isso, mas eu sei que lá atrás teve gente que lutou para colocar uma banda tocando dentro de uma igreja, né? Para que as pessoas ouvissem música popular, não era só mais aquele estilão clássico de piano, órgão, inário. Não, deu para perceber que dá para a gente fazer outros tipos de música. Então, assim, é uma valorização, né? Sim, eu acho que dá para fazer sim, cara. Tem muita gente aí que podia fazer muito mais. Tem que parar de olhar um pouquinho para o umbigo. Sabe o que eu tenho feito, Ramon? Eu estou fazendo uma lista, né? E eu estou pensando aqui em deixar pelo menos um dia da semana, tá? Para que, ao invés da gente colocar a nossa divulgação, as nossas músicas, o nosso trabalho, que eu divulgue o trabalho de outro. Que legal. Porque é assim que tem que funcionar. Não dá para você ficar pensando só em si, entendeu? E eu estou pensando no outro, na ideia realmente assim, de apresentar outras coisas. Quem é que não conhece o Arlindo Lima? Pô, não conhece? Tinha que conhecer o trabalho do Arlindo. O Arlindo tem um trabalho belíssimo, né? Que as pessoas quase não sabem quem é, porque também não tem essa voz na mídia. Então é isso que a gente quer fazer. Eu quero levantar esses caras e também o pessoal do passado aí, né? O Jorge Heder é o outro também. A igreja não pode perder isso, cara. Exatamente. Não pode perder. Mas você sabe, mas no caso da música do Pimenta, eu acho que tem também uma questão de que ele tem uma profundidade muito grande nas letras, e as harmonias também não são fáceis. Exato. Então eu acho que também isso contribui, sabe? Não que o cara não consiga tocar ou cantar, mas não cabe no repertório. Exato. Às vezes não cabe no repertório do cara, né? Então, sim, é verdade isso, né? É uma escolha estratégica dentro do trabalho. Claro. Mas o que o Baruch fez, cara, é possível. É um álbum, né? É um projeto. E o Eli já tá no segundo. No primeiro, ele faz uma releitura de Portas Abertas que é linda. Ele canta, assim, vale muito a pena o primeiro... acho que é Memória. Ele chamou o Álvaro Tito. Nossa, ele tem uma ligação com o Álvaro Tito. Eu já vi vários vídeos deles assim, e é muito legal também essas referências, né? Por falar nisso, deixa eu dizer, entrou aqui, acho que a turma do Palavra Encanto, vocês devem conhecer, eles são de Campinas, tem um projeto bem legal, mas entrou a Gláucia Carvalho também aqui, lá de Brasília também. Honrado. O piano ali também, ó. Fantástico. Eu quero aproveitar, quando a gente finalizou a outra live, a gente tinha entrado nessa questão da visão das igrejas e pensando agora nesse aspecto mais tradicional. Como batista, já cansei de falar, inclusive em meios, né, denominacionais, assim, digamos, que na música a gente perdeu o vagão, a gente ficou para trás. Tivemos ali o Som Maior, no início dos anos 80, que durou até os anos 90, e
até hoje, mas é claro que o momento do Som Maior como exposição foi lá atrás, mas ainda continuam, enfim, música boa. Fora isso, a gente tem ali o Eduardo Silvana, que até hoje, mas não são ali para dizer que é a música batista, mas eles são batistas. Temos batistas no meio da música, claro que temos. Mas como denominação, aquela coisa toda, ficamos muito para trás. Os presbiterianos, até tem gente aqui de Teresina assistindo aqui da região que eu tô, tem uma igreja aqui, presbiteriana em Teresina, que assim, é espetacular a quantidade de bom músico que tem naquela igreja. Os caras são extraordinários, tocam muito ali, mas na igreja mesmo não rola muito, eles tocam mais fora. Às vezes eu fico até assim, gente, como é que pode? Pela visão, pelo estilo e tal. Então, a presbiteriana também sempre carregou muito essa questão litúrgica. Mas a sensação que eu tenho é que, principalmente agora nos últimos, sei lá, 10 anos, não sei precisar, é como se a gente tivesse uma nova geração se relacionando com a música. Tem uma turma do interior que eu acho que vocês já conhecem, que é o pessoal do Purples, que é uma banda, se não conhecem, procurem. Eles são uma banda, o líder da banda deve ter ali 28 anos, não mais que isso. E eles têm um acesso assim à galera, à nova geração. As músicas são muito boas, muito boas. E são presbiterianos todos. É uma banda dentro de uma igreja presbiteriana. Eu acho que eles são de Limeira, se eu não estiver enganado. Eles falam muito aí com a nova geração. Chama Purples. E aí tem, por exemplo, o canto da vila, não é isso? Como é que é o nome do trabalho? É isso, né? Eu confundo às vezes o som da vila, porque tem a Vila do Louvor ligada a Jocum. Eu misturo os nomes com Beto Tavares ali. E aí a gente tem essa nova geração, né? Do Paulinho, por exemplo, que são pessoas que é filho do Josué Rodrigues, não é isso? Que é ali o Nazaré. O Nazaré. Vocês sentem que dentro desse aspecto das igrejas tradicionais alguma coisa está mudando, a relação com a música está mudando? Olha, cara, é difícil também, né? São protestantismos, né? São muitas igrejas, Ramon. Então, você pegar a igreja presbiteriana, ou a batista, ou a metodista, e querer generalizar, assim, seria um erro da minha parte fazer isso, eu acho, tá? O que eu vejo é na nossa igreja, claro, né? Então, assim, a experiência local que a gente tem ali, e o que aparece na mídia a respeito da igreja presbiteriana ou da igreja batista, é de quem está mais lá em cima, né? E justamente quem tem mais mídia também. Então, são os pastores mais famosos, são os caras que têm muita audiência. Então, aí a cara de fulano fica com a cara daquela igreja. Então, mas eu esqueci de citar. A minha igreja não é igual à igreja de Goiânia, presbiteriana. Eu esqueci de citar aqui também, por exemplo, Projeto Sola, que é outro que os dois estão dentro do ambiente presbiteriano. É isso que eu estou dizendo, de um modo geral. Claro, tá certo, a gente não pode falar pela denominação inteira. Mas vocês, na experiência de vocês estão vendo algumas aberturas. Eu acho que sim. Eu acho que, de uma maneira geral, tem muita... Eu acho que a grande questão e a dificuldade que a gente tem é que a internet, ela democratizou muito. Então, muita gente hoje tem muita facilidade de fazer, então tem muita coisa boa sendo feita, mas não necessariamente muitas pessoas vão ficar sabendo. Porque justamente tem essa coisa da entrega, né? Apesar dessa nova geração fazer parte, né, dessa vida da internet, eles nasceram com isso, mas não necessariamente quer dizer que todo mundo vai ter acesso a isso de uma maneira tão fácil, sabe? Você falou do Purples, eu não conhecia, é aqui de Limeira, é aqui, né, muito perto. Então, mas eu acho que de uma maneira geral tem sim surgindo muita coisa diferente, e é legal que assim, são pessoas que já estão começando com uma visão diferente da que a gente tinha quando a gente começou. Então, eles não têm esse ranço que a gente tinha, sabe? Com essa coisa de mídia e mercado. Não! Os caras já começam
São leves, né? São leves e já sabem trabalhar com isso. Já sabe usar a mídia e o mercado a seu favor, que é uma coisa que a gente não fez, que a gente não sabia, né? Então, acho que isso é um ponto super positivo. Agora, se eles conseguirem aliar isso, essa facilidade, com se comprometer em fazer algo realmente bacana, de qualidade, pô, eu acho que acho super bacana. Tem mais que continuar mesmo. E a igreja, amor, eu acho que aí, falando no geral mesmo, né? Eu acho que quando as igrejas elas entendem que investimento em música significa investimento em palavra, Uhum. eles vão sair ganhando demais com isso. O dia que eles entenderem que música leva muita gente para dentro, como membro, eles vão mudar isso também. Então, assim, música não é uma parte no culto ali que você liberou para os jovens ir lá tocarem e ficarem tranquilinhos depois e eu manter aquelas famílias na igreja. Não é isso. A questão, cara, vai muito além, é muito mais profundo. E aí que tá também um cuidado, né, da liderança da igreja para olhar o que é que está sendo cantado ali dentro. Se bate com a doutrina da própria igreja. Porque a gente viu cada absurdo já nessas viagens, viu, cara? O cara acabar de cantar uma coisa, vai lá, o pastor desce pancada naquilo, e aí eles fazem isso há meses, entendeu? Então, assim, eu acho que a palavra é ignorância mesmo, né? De você não querer saber. Ignorância nesse sentido, né? Você não quer saber. Então, assim, tá na tua cara, mas deixa pra lá. Podia ser muito melhor utilizada. Eu tô lembrando aqui da Wiener, né? De Anaheim. A Wiener lá olha só, cara, nos 70 os caras falaram isso. Nos anos 70 os caras falaram assim, olha, faça boa música dentro da igreja local, você vai ver que a igreja vai encher. Então, assim, falta, sabe, esse senso, assim, das pessoas, né? De ter uma noção que é uma forma também de evangelização, de discipulado, né? De ensino. É fundamental pensar nisso. Então, no geral, eu estou falando aqui, falta muita igreja evangélica brasileira poder separar dinheiro para isso, né? Poder ter pelo menos um ministro de música na igreja. Poder ter ali, isso a Assembleia de Deus faz muito bem, a congregação cristã também, de ter gente lá ensinando outros a aprender um instrumento, de comprar instrumento para o cara levar para casa, né? Poder estudar em casa. Então, falta isso, né, nas igrejas históricas também, né? Essa percepção, né? Que música é muito mais. Entendi. A Marivane comentou algo até que às vezes a gente nem para pensar. Essa geração, vocês viveram uma transição profunda no surgimento do mercado. A gente vai usar essa expressão de novo. Não existia, a década de 80 não tinha. Era tudo muito ainda acontecendo, né? As coisas, mas mão a mão. Os anos 90 não. Os anos 90 eles o mercado no meio da música cristã, e aí a gente entra no gospel, ele surge, e nos anos 2000 ele está ali já configurado, e de fato é a fase ali mesmo do retorno para alguns. Mas essa geração já nem imagina como né? Já nasce nesse contexto, já não tem a relação. É normal para ele, né? E aí isso faz com que ele se relacione. Interessante, é verdade isso. Realmente, e tem tem uma nova geração aí muito boa, né, lidando com essa questão. Eu comentei, já caminhando aqui para o final, você disse lá no começo, eu não retomei isso, você passou um ano tocando no Expresso Luz. Vocês têm experiências assim de estúdio, de integrar em outros ministérios na estrada ou em trabalhos mesmo de estúdio? Não, ministério, não. Com a banda Expresso Luz, acho que foi a única experiência, né, que eu tive. Agora, gravações a gente fez várias. Inclusive, quando a gente começa a fazer a divulgação aqui do Baixo e Voz no Instagram, no Facebook, né, nesse ano, uma das coisas que eu separei lá foi escolher, não é só aquilo que a gente fez também, mas escolher várias gravações, seja, você citou aqui o Thiago Viana, né? Gravações extras que a gente fez com parceiros e tal, e colocar tudo à disposição das pessoas para ouvirem. Produções próprias nossas, como do Fabinho Silva, que a gente fez a produção do álbum inteiro, né? Os arranjos são todos nossos. Então isso, assim, eu queria deixar para as pessoas conhecerem, para as pessoas saberem que a gente participou disso também. Tá lá o Expresso Luz, eu gravei no Bom Dia, eu gravei no... como que chama o segundo ali? O outro segundo que eu gravei, que
Tem Do lá Expresso Luz? Luta. É, Tempo bom. Tempo Bom. Gravei Tempo Bom é o também. que tem um girassol na capa? É um negócio na. Esse é o Bom Dia. Ah, esse é o Bom Dia. O Tempo Bom é da capa O azul? Tempo Bom é que tem uma biruta. Tem uma biruta Ah, na capa. ok. Que já é dessa fase pós. Aí depois vai ter o Louvor Expresso, que já é no início dos anos 2000. Aí eu já não participo mais. O Louvor Expresso é o que Nossa, eu lembro quando chegou, eu escutei muito esse. Os outros, eles todos foram distribuídos por vencedores. Eu lembro bem da época que esses CDs chegavam lá, eu acompanhava. Então é o da fase. Tem um de hinos também, né? Do Expresso Luz. Brasileiro. Isso aí. Bem legal também. Então, o Expresso Luz, mais alguma outra assim que você queira destacar? Fizemos com o Arlindo Lima, né? Citei o Thiago, Expresso, Glauber Plassa, fizemos uma gravação com ele. Nossa, aqui de cabeça assim, vai sumindo. Fizemos as participações nos 2 tributos ali no da MPC, mas aí eles eram baixo e voz mesmo, né? Entendi. Tanto eles como o Sérgio Pimenta. Que mais? Do Fabinho Silva. Que é o Raiz de uma Terra Seca, é isso? Raiz de uma Terra Seca. Isso é o primeiro, né? O segundo foi a produção com o O Diego. André tá aqui lembrando. Diego Renan. André, Amanda e Ana Luísa. Tá aqui a família toda no nick aqui, tá tudo certo. Legal esse perfil, né, velho? Família resolve. Muito bom. Já tô aqui, ó, esticadinha, já deu quase meia hora, já entrei no horário de almoço, todo mundo aí. Eu só posso agradecer aí por essa conversa, muito bom poder falar com vocês de tanta história, tanta coisa boa. Agradece. Prazer foi nosso, viu? A gente gosta de falar, você percebeu, né? Sensacional, tá ótimo. A gente agradece muito, cara, e a gente quer parabenizar você aí. Eu acabei de ver uma divulgação que você fez, né, com mais de 200, né? 200 nomes aí que você já trouxe aqui no Música Cristã no Brasil. Cara, isso é fundamental. Eu que pesquiso, né? Eu que já escrevi artigo científico, participei de livros sobre a música cristã no Brasil. Cara, é muito legal isso, porque é um material que está à disposição de quem quer pesquisar, né? E é um registro, então vai lá e pega, né? Eu vi que você fez com o Thales Roberto, né? É uma turma mais nossa aqui também, né? O Thiago. E aí, com isso, a pessoa tem um rico material na mão para falar sobre pensamento, sobre mentalidades, como os músicos veem a igreja. É um negócio fantástico. Parabéns. Eu fiz com a Glaucia. Quero que venham mais 200. Olha só, é engraçado. Eu fiz com a Glaucia também, eu fiz com o Bomilcar, né, que a gente citou aí. A gente vai sempre aprendendo um pouco mais. Você falou da questão, e eu não perguntei isso, eu não posso terminar sem perguntar. Existem trabalhos acadêmicos sobre vocês dois, sobre a forma de vocês tocarem. Como é que vocês viram isso assim? O que vocês acharam quando descobriram? Tomei um susto. Mas vocês foram entrevistados? As pessoas procuraram vocês? Mas o cara foi bem assim, sorrateiro. Porque eu já tinha respondido algumas vezes, né, perguntas tal de pesquisadores, né, sobre baixo e tal. Mas eu estava achando que ele estava falando uma coisa geral, né? Estava perguntando sobre baixistas e baixo, né? E aí, no final das contas, quando ele me manda o link, ele me manda com o trabalho sobre como a gente trabalhava o baixo e voz. Ele pegou um exemplo de uma música, o Sapato Velho, né, que a gente fez um arranjo, e trabalhou a monografia dele inteira sobre isso, né? Eu fiquei super feliz. Tem outros, tem da UNB também, citando a gente como parte desse movimento, né, que vai além, né, da igreja, né, que a gente tenta se comunicar para fora da igreja, né, associado com outros nomes ali. Tem a dissertação do Zazo, né, que ele escreveu justamente citando ali alguns documentos que a gente fez um tempo atrás, sobre essa possibilidade da gente estar presente na música como um todo, não só restrito ao campo da igreja, que música é música, música é boa, a gente tem que ouvir em qualquer lugar, né? Então, é um texto já de quando? De 2008, acho que eu escrevi, né? Uma carta aberta que eu fiz e parou nessa dissertação do Zazo também. Então, cara, isso é muito legal, né? Eu que sou do campo também, eu fiz mestrado, especialização, eu sei da importância disso, né?
e que a gente vai ficando aí para a história, né? Isso é muito legal, fico muito feliz. Bacana. Pois tá bom, tô vendo a turma entrando agora. Pessoal, estamos finalizando aqui, mas já tem uma salve, eu vou salvar essa aqui, ó. A Felicity está entrando aqui, a Nilciane. Só subir ali que vocês vão ver a outra live. Então, muito obrigado, foi uma conversa sensacional. Bom almoço aí, que a turma vai almoçar agora. Obrigada. E um ótimo feriado, gente. Queria só pedir, então, para quem ainda não conhece, né, não segue a gente lá no YouTube, a gente tem muita coisa lá já disponível. Tem uma playlist que o Sérgio fez há pouco tempo, chamada Mundo Grave, que são vários trabalhos nesse formato baixo e voz pelo mundo. Olha. Tá muito legal. Assim, 130 vídeos de gente fazendo baixo e voz pelo mundo. Que bacana. Então, assim, o nosso canal tá muito bacana. Então, assim, quem ainda não se inscreveu, vai lá que vocês vão gostar. Tem bastante Baixo coisa. e voz. É esse o nome do canal? Baixo e voz. Tá certo. Vai encontrar É assim porque eu mesmo. descobri até, o YouTube tá criando uns canais, ele coloca lá, né? Por exemplo, Baixo e Voz Tema, e não é o canal oficial dos artistas, é um canal do YouTube, é um negócio também. Mas pode utilizar, viu, cara? Porque quando você vê lá tema, aquilo vem de alguma parceira nossa. Por exemplo, o pessoal que coloca nossa música lá no Spotify, no Deezer, Apple Music, é esse pessoal que está colocando. Então, quando você ouve lá no tema, você também está colaborando conosco do mesmo jeito. Tá. Então, pode ouvir. Tá joia. Tá bom então, gente. Até mais, brigadão, até a próxima. Valeu! Muito obrigada. Tchau. Beijo Valeu. para todo mundo que participou. Obrigado. Tchau. Até mais.